É com muita fé e alegria, como já foi motivado, nós nos reunimos nesta noite para celebrar o trânsito, a passagem, a Páscoa do nosso seráfico Pai São Francisco. E neste ano, essa celebração da festa, da solenidade de São Francisco tem um significado todo especial, porque ainda estamos dentro do ano jubilar dos 800 anos da sua estigmatização. Nós, ao longo do ano, quantas vezes e de diferentes modos ouvimos dizer que a impressão das chagas não foi um fato pontual que ocorreu no dia 17 de setembro de 1224, mas esta estigmatização de São Francisco de Assis começou a acontecer diante dessa cruz. Frei Tomás de Celano, primeiro biógrafo de São Francisco, a partir do encontro que Francisco teve com o crucificado, primeiro no sonho, depois concretamente na igreja de São Damião em Assis, depois de ter ouvido a voz do crucificado: vai, Francisco, e restaura a minha igreja, o biógrafo Frei Tomás de Celano diz: desde então, grava-se na sua santa alma a compaixão do crucificado. Uma expressão belíssima para dizer que a estigmatização ela começa na alma, no espírito, no coração de quem se sentiu atraído por esta luz divina presente neste crucificado. Então esta cruz que deu a Francisco o legado, a tarefa de restaurar a sua igreja, torna-se também para Francisco um itinerário, torna-se para Francisco um caminho que se esclareceu ainda mais quando ele, junto à igreja da Porciúncula, ouve o Evangelho: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E ainda, se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Foi assim, queridos irmãos, queridas irmãs, que Francisco, segundo o relato de São Boaventura, chegou ao último degrau do seu itinerário, da sua caminhada, que o teólogo São Boaventura diz: ele, Francisco, depois de ter percorrido todo este caminho no seguimento do Cristo pobre, humilde e crucificado, ele chega assim ao ápice
da perfeição do Evangelho. A decoração feita aqui na igreja, ela é muito simbólica, ela é muito bonita. Quando nós olhamos para a cruz e percebemos que na cruz há um caminho, e percorrendo esse caminho, Francisco chega ao cume, ao ponto culminante da perfeição do Santo Evangelho. Portanto, esta cruz que assinalou as mãos, os pés e o costado de São Francisco, como nós podemos ver e perceber, tão marcantes nessa cruz de São Damião, esta mesma cruz que assinalou as mãos, os pés e o coração de Francisco, a partir da estigmatização no Monte Alverne, acompanham Francisco na descida do monte. Francisco sobe até Deus para em seguida descer de novo ao encontro do ponto originário de toda a ordem franciscana, a Porciúncula. Estigmatizado no amor, como nós rezamos hoje à noite, estigmatizado no amor, ele volta para a fraternidade originária, volta para o seu ponto de partida. Santa Clara, a grande companheira de Francisco, chega a dizer: não perca de vista seu ponto de partida. E aí então, meus irmãos, minhas irmãs, nós encontramos relatos belíssimos que os biógrafos nos apresentam dos milagres que procederam das mãos e dos pés e do peito estigmatizado de São Francisco de Assis. Tantas e tantas pessoas que direta ou indiretamente foram tocados por esses sagrados estigmas impressos no corpo de Francisco. Impressos, como também dizem os biógrafos, pelo dedo de Deus. O dedo de Deus imprimiu no coração, nas mãos e nos pés de Francisco os sacrossantos estigmas. E um dos relatos muito singelo, é que Frei Leão, ele desce com São Francisco do Monte Alverne e retorna a Assis, a Santa Maria dos Anjos ou Porciúncula. Imaginar que geograficamente hoje são 120 quilômetros, mais ou menos. E como Francisco já não mais podia caminhar, necessitou da ajuda de um homem bom, que emprestou seu jumento, para que Francisco pudesse voltar de montaria, porque seus pés não podiam mais tocar o chão por conta da ferida. E numa das considerações sobre os sacrossantos estigmas, a quarta consideração, nos diz que aquele homem
numa determinada noite, já perto da cidade de Assis, se recolheu numa gruta, como Francisco. Mas aquela noite era tão gelada, uma noite muito fria, e o homem, assim atormentado pelo frio, não conseguia adormecer. Francisco, marcado pelo amor de Deus, todo estigmatizado por esse amor divino, impõe as mãos sobre esse homem bom e o toca. E aí o texto diz, literalmente, logo que ele tocou com a mão acesa e esbraseada do fogo seráfico, desapareceu todo o frio. Que gesto, que símbolo significativo. Impor as mãos chagadas do amor, como se fosse uma brasa, aquece o coração daquele homem, o corpo daquele homem, e o frio desapareceu. E diz a biografia que ele dormiu aquela noite melhor do que na sua própria cama, mesmo estando numa pequena gruta de pedra. E aí nós nos perguntamos, meus irmãos, minhas irmãs, este impor as mãos, este aquecer o corpo do irmão, foi um privilégio de Francisco? Não. O que não dizer, por exemplo, das mãos de Santa Clara de Assis? Quando ela impunha as mãos sobre as irmãs enfermas, quando ela lavava os pés de suas co-irmãs, quando ela, com gestos singelos, acordava as irmãs para rezarem de madrugada a oração. Um privilégio de Clara? Também não. O que não dizer das mãos de Madre Teresa de Calcutá? O que não dizer das mãos de Santa Dulce dos pobres? O que não dizer das mãos da Madre Paulina, que cuidou de uma mulher com câncer? O que não dizer das suas mãos? Você, com mãos de mãe, com mãos de pai, com mãos de religiosos, sacerdotes. O que não dizer das nossas mãos? Precisamos também, para que essas nossas mãos unjam, aqueçam, precisamos permitir que o Senhor também nos estigmatize na alma, no espírito, no coração. O que não dizer das mãos de tantos pais e de tantas mães que amparam, que cuidam? O que não dizer das mãos dos profissionais aqui na nossa região, profissionais da saúde, que tanto cuidam das pessoas enfermas? O que não dizer das nossas mãos quando nós estendemos para partilhar um pouco da nossa pobreza com aqueles mais pobres,
que ajudamos de diferentes maneiras e de diferentes modos. Lá naquela biografia que conta, que relata aquele ocorrido, aquele que escreveu a quarta consideração, ele diz: admirável coisa, quantas coisas admiráveis Deus também realiza a partir dos nossos corações marcados e estigmatizados no amor. Francisco e Frei Leão e aquele homem bom seguem a viagem. Já não estão mais longe de Assis quando esse fato aconteceu. E chegando perto da igreja da Porciúncula de Santa Maria dos Anjos, nos relata ainda a quarta consideração sobre os sagrados estigmas. Eu vou ler o trecho porque ele é muito bonito. No outro dia, certamente depois do sono tranquilo daquele bom homem, continuaram a caminhar e chegaram a Santa Maria dos Anjos. Quando estavam perto, Frei Leão levantou os olhos para o alto, olhou para o santo lugar de Santa Maria dos Anjos e viu uma cruz belíssima, em que havia a figura do crucificado andando na frente de Francisco. E Francisco seguia esta cruz. E assim, conforme a dita cruz andava diante do rosto de São Francisco, que quando ele parava, a cruz parava. Quando ele andava, a cruz andava. E aquela cruz era de tamanho esplendor que não só resplandecia no rosto de Francisco, mas até todo o caminho ao redor ficava iluminado. Quando São Francisco chegou com Frei Leão, foram recebidos pelos frades com a maior alegria e caridade. E daí em diante, São Francisco morou a maior parte do tempo naquele lugar de Santa Maria dos Anjos até a morte. Queridos irmãos, queridas irmãs, a cruz que interpelou Francisco no começo é a cruz que o segue. Já não mais uma cruz visível, mas a cruz presente no próprio corpo de Francisco. E aí nós entendemos, quando Francisco parava, a cruz parava. Quando Francisco andava, a cruz andava, porque a cruz estava impressa no seu corpo, na sua vida. Muito bem, se nós compreendemos que a Porciúncula é o berço da ordem franciscana, podemos dizer que esse retorno de São Francisco de Assis à igrejinha de Santa Maria dos Anjos está em perfeita sintonia com as palavras da nossa mãe Santa Clara. Não perca de vista seu ponto de partida.
Logo, quem no alverne chegou ao cume da perfeição do Santo Evangelho, também sabe que o ponto culminante está presente, ou no ponto culminante está presente a dimensão pascal, que aqui estamos celebrando hoje à noite. A dimensão pascal, a dimensão da morte de São Francisco de Assis. Por isso a cruz continua a ser eloquente e verdadeiramente o ponto de partida que culminou no feliz trânsito de São Francisco de Assis. Por isso o próprio São Boaventura escreve que Francisco quis ser em tudo conforme ao Cristo crucificado, que pobre, sofredor, nu, pendeu da cruz, como nós ouvimos hoje no texto da legenda maior. Ó homem verdadeiramente cristão, que com perfeita imitação se esforçou para conformar-se, enquanto vivia, com o Cristo vivo. Mais uma expressão bonita. Enquanto se vive, nos conformemos com o Cristo vivo. Ao morrer, ao Cristo que morria, e morto, ao Cristo morto, e assim mereceu ser decorado com extrema semelhança. Por isso, na hora do trânsito, voltando à leitura que nós ouvimos, Francisco pede que o deitem nu sobre a terra nua, a fim de que nesta última hora ele pudesse morrer crucificado nu sobre a terra nua, para lutar nu contra o adversário nu que ainda o poderia atacar no momento da morte. Por isso, ressoa também para nós, nesta noite, de uma maneira muito significativa, a primeira leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Por isso Francisco chega a dizer: louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal. Então nós, frades, queremos desejar a esta comunidade uma abençoada festa de São Francisco de Assis. Que todos nós, chagados pelo amor, possamos ser mãos que aquecem, corações que amam e que unem, amor que se abrasa, sem perder de vista o esplendor do crucificado que sempre segue à nossa frente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.